CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para vocês que já estão nos assistindo. Neste momento, vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, página a página, capítulo a capítulo. Para darmos início aos trabalhos da casa, chamo a nossa querida irmã, Nízia Maria, para harmonizar o ambiente em nossas casas com a sua música. Obrigada, Nízia, pela música, pelo carinho. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir a Ele que nos amplie a mente, nos abra os horizontes para que possamos, nessa noite, absorvermos os ensinamentos e que eles possam nos servir para o nosso crescimento moral, espiritual, e para que possamos, juntos, construir um mundo melhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade aos guias espirituais da CEIP e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Damos graças a Deus e, nesse momento, damos início ao estudo do Livro dos Espíritos.
Boa tarde, meus amigos queridos. É sempre um prazer estar de volta aqui, mesmo que virtualmente, a essa casa que eu amo tanto, já sem conhecer, a Casa Espírita Ilha de Paquetá. E aceitei com prazer o convite do Ricardo para fazermos mais um estudo, mais uma tarde aqui de reflexões, né? Eu espero conseguir levar com bastante clareza o capítulo que nós estudamos, que foi me dado, que é o capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Né? Nós vamos falar sobre o prelúdio da volta, as questões 330 a 343. É um assunto muito gostoso. Eu estou encantada, como todos os que me são dados, eu acabo me apaixonando e fico sempre com esse sorriso nos lábios, porque é uma oportunidade que a casa me dá de aprender mais um pouquinho com vocês, né? Dividir com vocês aquilo que eu estudei e ficar mais fácil a minha compreensão daquilo que a gente lê, porque quando a gente lê sozinho, é diferente a compreensão. Quando a gente está discutindo aqui, quando a gente se prepara para falar, a gente se aprofunda um pouquinho mais e as coisas ficam mais definidas na nossa mente. Então, nós vamos falar sobre o prelúdio, o capítulo Retorno à Vida Corporal, Prelúdios do Retorno. Primeira coisa que nós temos que trabalhar, né? O que significa prelúdio? Né? O que essa palavra significa? Então, pesquisando, nós vimos que prelúdio é um texto, é uma coisa introdutória, é a explicação sobre alguma coisa nova que vai acontecer, é uma ação preliminar, uma realização inicial de alguma coisa, ou uma introdução para que outra coisa aconteça. Esse é o significado da palavra prelúdio, né? No capítulo anterior, que foi o capítulo 6, foi falado sobre a vida espírita, né? Nós vimos sobre os espíritos errantes, sobre os mundos transitórios, sobre a escolha das provas, lembranças da vida corporal, entre tantos outros assuntos. Aqui nós falaremos desse retorno da vida espiritual retornando para a vida corporal, né? É o retorno. Como que isso ocorre? Como isso se dá na mente, na nossa consciência, no nosso espírito, né? Como nós reagimos a isso? Quais os sentimentos que isso nos leva? Quais os medos? Quais os anseios? E foi isso que nós procuramos embarcar. Mais ou menos, né? Está lá no finalzinho da nossa lição, mas é como se fôssemos viajantes, né? Que embarcamos numa aventura sem saber se vamos conseguir vencer essa aventura. É como se nós embarcássemos num pequeno barquinho, né? Uma canoa, num rio revolto, cheios de marolas, cheios de movimentações, e não sabemos se aquele barco vai suportar aquelas ondas, aquele movimento, se ele vai naufragar. Assim é esse retorno à vida corporal. Quando nós estamos na erraticidade e tomamos consciência de que vamos voltar ao novo corpo, nós temos esse receio, né? Nós temos essas dúvidas, né? Então, nós vamos falar justamente sobre isso. Voltar. Nós costumamos falar muito sobre a morte, né? O desencarne. Isso aí todo espírita fala, discute, fala muito, mas pouco falamos de como o espírito volta para a carne. Nós nos preocupamos muito de como o espírito sai da carne. Ai, eu vou morrer, meu corpo vai ser enterrado, o que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? Né? A gente tem essas dúvidas. A mesma coisa se dá quando nós estamos lá na erraticidade, né, aguardando nova oportunidade reencarnatória. Esse mesmo sentimento se aposta de nós. Como será? Que corpo eu terei? Como será a minha vida?
Eu vou vencer aquilo que eu estou planejando? Então, as dúvidas são iguais, tanto da nossa partida da vida material para a vida espiritual, como da nossa vinda da vida espiritual para a vida corporal. É um ir e vir muito bonito. Emmanuel tem aqui umas palavras que eu achei muito, muito interessante e eu gostaria de citar. Emmanuel nos diz: cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. Por este motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Olha que coisa linda! Deus nos dá a oportunidade de voltarmos à carne, né, como um perdão. Ele nos dá a oportunidade de voltarmos para darmos prosseguimentos à nossa evolução, né, à nossa ascensão, vamos dizer assim. Isso me lembrou muito a palestra de ontem, que foi falado sobre os talentos, né? Nós, quando encarnamos, reencarnamos com talentos, com alguns talentos. Uns reencarnam com o talento da riqueza, da inteligência, da capacidade de curar através do estudo da medicina. Outros reencarnam conhecendo o espiritismo, né? Então, como é que nós vamos usar esses talentos? Nós temos que trabalhar com essa última opção. Nós conhecemos o espiritismo, nós não podemos perder tempo, nós não podemos perder essa oportunidade, né? Então, essa palestra, quem tiver a oportunidade de ver, está no YouTube ainda, fica sempre no YouTube. A palestra de ontem, segunda-feira, desculpem, eu esqueci foi o nome do palestrante, uma falha imperdoável minha, mas vocês vão entender isso, porque a cabeça da gente já não guarda tantas coisas assim como nós gostaríamos. Mas é uma palestra que ficou bem, bem marcada, as responsabilidades que temos quando nós começamos a estudar a doutrina espírita. Porque quando nós não conhecemos, nós não temos assim tanto que resgatar, tanto que responder, né, por aquilo que nos foi dado. Mas quando nos é dado conhecer o Espiritismo e divulgar a doutrina espírita, e, acima de tudo, viver de acordo com a doutrina espírita, o que é mais difícil, né? Viver de acordo com os ensinamentos, viver de acordo com as leis que regem o universo, aí sim nós temos que tomar muito cuidado para não desperdiçarmos esse retorno à vida corpórea, que é o que nós vamos falar. E essa lição começa na 330 e vai até a 330 até a 343, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Na pergunta 330, Kardec pergunta aos espíritos: sabem os espíritos em que época reencarnarão? E os espíritos nos respondem: pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Olha como é profunda a resposta dos espíritos, né? O cego tem a visão? Não, mas ele tem as percepções, ele tem as sensações. Essas sensações são dessas sensações que eu estou falando. Nós temos sensações de que nós vamos retornar ao corpo, mas temos assim um certo receio, nós não temos certeza, né? Mas o cego, quando se aproxima do fogo, ele sente o calor.
E nós, quando nos aproximamos da nossa nova reencarnação, nós sentimos alguma coisa diferente, não sabemos explicar. Da mesma forma que nós sabemos que um dia nós vamos morrer. Todos nós sabemos. Mas ninguém tem o poder de saber onde, como e de que forma isso vai acontecer. Isso foi remetido lá na pergunta 166 do Livro dos Espíritos, eu fui buscar, e lá fala assim: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de se depurar? Veja bem, ela não alcançou a perfeição. Como é que ela acaba de se depurar? Ela fica pelo meio, nada acontece, fica por isso mesmo? Não, os espíritos nos respondem, suportando a prova de uma nova existência. Então, nós sabemos que nós vamos sempre ter uma nova oportunidade, né? E na pergunta 331, Kardec pergunta se todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. Será que todos os espíritos se preocupam com a sua nova reencarnação? E eles nos respondem de uma forma bastante interessante. Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Dependem de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Aí nós vamos lembrar, ele fala aqui, como assim? Depende de estarem mais ou menos adiantados. Lembram que nós somos espíritos que ocupamos algumas ordens, né? As 3 ordens, que são os espíritos puros, os bons espíritos, os espíritos imperfeitos, né? Os espíritos puros, eles estão na primeira ordem, eles já têm muito mais conhecimento do que nós. Os bons espíritos, ele ainda tem o desejo do bem, é predominante para ele, o desejo do bem. Mas ele ainda não vive o bem como vivem os espíritos puros. E nós aqui encarnados, né, no planeta Terra, esse planeta lindo que Deus preparou para nos depurarmos, para treinarmos, para ver se nós vamos aprender um pouquinho mais com essa encarnação que estamos vivendo. Aqui predomina ainda a ignorância, predomina o desejo do mal, predominam as paixões, né? Paixões essas que só nos retardam esse progresso que nós tanto almejamos, né? Então, essa incerteza desse sucesso da nossa reencarnação, isso é quase que uma punição para nós espíritos imperfeitos, né? Porque ainda não temos certeza de que nós vamos vencer essas más tendências, essas más inclinações, mas pelo que nós estamos estudando, nós vamos seguir sim, porque nós estamos fadados ao progresso. Nenhum de nós ficaremos estacionados, sabemos disso, né? Logo a seguir, vem a pergunta: pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Ora, que pergunta interessante. Eu estou lá na erraticidade, estou lá passeando, né? Como dizem alguns, descansei, né? Desencarnei, então agora eu descansei. Será que eu descansei mesmo? Ou eu estou lá pedindo, implorando uma nova oportunidade de voltar para corrigir os erros que eu cometi, ou para completar as ações que eu deixei de completar, de dar prosseguimento, de finalizar, né? Porque quando nós reencarnamos com planejamento, né? Muitas das vezes nós temos a oportunidade de escolhermos esse planejamento, de participarmos desse planejamento. Outras vezes não, né? Nós temos que
essa nossa nova encarnação, ela nos é imposta, mas nós podemos sim apressar, nós podemos apressar esse momento de reencarnar e nós podemos sim retardar. E os espíritos respondem: pode apressá-lo, atraindo por um desejo ardente. Quer dizer, eu posso, um desejo ardente, fazer com que essa minha reencarnação seja apressada. Mas também posso, igualmente, distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e há indiferentes. Não é essa história de que a gente desencarna e vira bonzinho. Não, nós desencarnamos e continuamos sendo aquilo que nós somos aqui, né? Nós continuamos sendo covardes, nós continuamos sendo indiferentes, nós continuamos cultivando paixões que não devemos cultivar. Nada muda. Simplesmente nós perdemos o invólucro da carne, mas estamos pedindo para que tenhamos uma nova oportunidade. O livre-arbítrio, né, dá ao espírito, muitas vezes, escolher esse tempo de reencarne. Mas também com isso vem as consequências. Se eu escolho retardar muito, eu vou atrasar muito a minha evolução. E outras vezes esse desinteresse, né, vamos falar assim, de reencarnar, não é levado em conta. Eu não quero reencarnar de jeito nenhum, mas existe a reencarnação compulsória. Eu vou reencarnar sim, mesmo não querendo, porque é necessário que isso se faça compulsoriamente, porque nada acontece por acaso. Nós temos um planejamento, nós temos um caminho a seguir. Nós podemos sim atrasar ou adiantar. Fugir dele, não podemos de jeito nenhum. Não tem essa questão, não está no Livro dos Espíritos, né? Eu posso simplesmente nunca mais reencarnar porque eu estou cansada de viver na Terra ou em outro planeta. Não, essa questão não está no Livro dos Espíritos. Então, eu não posso dizer que eu não vou reencarnar. Eu posso atrasar, eu posso adiantar, mas eu vou reencarnar. Por quê? Ainda assim, continuando nessa resposta da 332, se pode apressar ou retardar o momento da reencarnação, os espíritos continuam. Nenhum espírito, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Ora, se eu estou doente e não quero aceitar o remédio capaz de curar a minha doença, eu simplesmente vou continuar doente e vou ficar cada vez mais doente. E quanto mais doente eu ficar, pior vai ser meu estado, não é verdade? Então, quanto mais eu retardar, quanto mais eu me fizer covarde ou desinteressado, mais consequências eu vou angariar para as minhas novas reencarnações. Eu vou vir com muito mais peso aqui nesse ombrinho, né? Então, vamos aproveitar essa encarnação que está aqui, não vamos fugir, não vamos deixar para depois, não vamos perder tempo, vamos aproveitar esta oportunidade, porque essa é a oportunidade mais valiosa que nós temos, é a oportunidade do presente, né? Nós não sabemos qual é o futuro, não temos lembrança de qual é o passado, mas nós temos o presente e nós conhecemos o caminho que devemos seguir para prosseguirmos a nossa evolução, porque nós estudamos a doutrina, nós temos o conhecimento, então nós precisamos seguir aquilo que aprendemos. Não é só falando, não é lendo, não é decorando textos, nem sabendo citar livros maravilhosos, é exemplificando através dos seus atos, da sua conduta, aquilo que você está
aprendendo, ou que você está recordando, que está lá na caixinha da tua consciência, né? Porque nós temos aqui uma gavetinha, né? Cheia de informações que são as existências passadas, a pluralidade das nossas existências. Nós somos espíritos milenares. Nenhum de nós aqui estamos na primeira encarnação. Nós já passamos, nós já evoluímos, nós não somos mais espíritos primitivos, né? Nós estamos já bastante adiantados. Vamos pensar nisso. Continuando as perguntas, Kardec quer saber se um espírito se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre espíritos errantes e, conseguintemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Ora, nós acabamos de falar sobre isso, né? Nós desencarnamos, estamos... Que bom, não estamos naquele umbral pesado, nós estamos no umbral tipo nosso lar, né? Trabalhando, vendo as florzinhas, conversando com os espíritos, estudando, frequentando aqueles pavilhões maravilhosos. Eu vou estacionar por aqui. Eu não quero mais reencarnar, não. Eu vou ficar por aqui, porque aqui tá bom demais. Se eu reencarnar, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou fracassar, eu não sei se vai ser pior, então eu não quero, não. Eu vou ficar por aqui. Isso pode, né? Vocês acham que pode? Então, os espíritos respondem: indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Nós sentimos essa necessidade. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos nós, né? Vocês lembram da lei do progresso, né? É da lei que alcancemos a angelitude. Nós não podemos fugir disso. Nós fomos criados para progredir, nós fomos criados para sermos felizes, para sermos espíritos puros. Quem sabe, né, daqui a vamos arriscar, alguns trilhões de encarnações aí, nós vamos governar um planeta. Por que não? Somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus, todos fomos criados simples e ignorantes, todos nós temos a mesma oportunidade. Ninguém é melhor nem pior. Ninguém tem menos ou pior condição. Todos nós temos as mesmas oportunidades. Basta que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir e vontade. Porque a nossa vontade, o nosso pensamento é o nosso guia. Aquilo que nós queremos é aquilo que nós conseguimos. Se pleiteamos coisas boas, alcançaremos coisas boas. Se não pleiteamos nada, estacionaremos e vamos aguardar até aquele estalinho venha ou por nossa vontade ou nos seja imposto, porque não podemos ficar parados indefinidamente, como diz a lição. E continuando as perguntas, a predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só a última hora é que é feita a escolha do corpo que ela tomará? Gente, olha essa pergunta. Tem um corpo lá, né, que vai nascer, e de última hora a alma vai escolher: eu quero aquele corpo ali, eu achei ele bonitinho, ele é engraçadinho, eu quero ele, esse corpinho. É assim que funciona? Não. O espírito, ele é sempre, de antemão, designado. O espírito é designado para aquele corpo. O acaso existe, gente? Não, o acaso não existe. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê,
já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Então, é aquilo que eu falei. Nós lembramos da lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Essas leis estão aí para ser cumpridas. Temos dúvida sobre isso? Se temos dúvida, eu vou falar um segredinho para vocês não contem para ninguém. Nós temos que estudar. Nós temos que procurar estudar muito, nos capacitarmos para a única verdade. A única verdade que devemos nos preocupar é a que nós somos seres imortais e que nós somos seres de muitas e muitas existências e que esta não é a primeira e esta não será a última existência que nós temos. Então, nós temos que saber que, de antemão, nós temos uma prova que nós queremos nos submeter. Nós pedimos a Deus para reencarnar e Deus, que tudo sabe, que tudo vê, ele já, de antemão, ele já sabe a qual corpo esta alma será unida. Então, o acaso não existe. Não vai acontecer, vai aparecer aqui um corpo e uma alma resolve, de repente, ocupá-lo. Não é assim que funciona. A lição ela é bem clara. E a 335 a pergunta é a seguinte: cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Kardec quer saber. O espírito pode escolher o corpo, ele só pode escolher o gênero de vida que ele quer, o gênero de prova. O que o espírito pode fazer? Então, vem, né, as respostas. O espírito pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão, para o espírito, provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponham. Olha que interessante. Nós podemos escolher o corpo, sim. E esse corpo, se ele for imperfeito, né? Imperfeito na nossa visão, porque ele será perfeito na visão espiritual, porque ele é um instrumento que vai servir para nos aperfeiçoarmos, para que nós possamos cumprir as provas que precisamos vencer, os obstáculos que tenhamos que transpor. Então, não existe corpo imperfeito. Existe o corpo perfeito para a necessidade daquele espírito que vai reencarnar, aquele espírito reencarnante. Porém, nem sempre lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Então, também, nem sempre lhe é permitido escolher. Por que não é permitido escolher? Porque ele tem que aceitar o corpo que lhe é designado, porque é o corpo perfeito, já de antemão designado por Deus, sabedor de todas as coisas, que será o veículo pelo qual a depuração dos nossos enganos, das nossas paixões, daquilo que necessitamos, nós vamos poder utilizar através desse corpo. Tudo vai depender do gênero de prova que necessitamos, né? A escolha do nosso corpo depende do tipo do gênero da prova que necessitamos. Para quê? Eu necessito de prova para quê? Está muito claro na lição. Me perdoe, pelo menos para mim ficou, porque eu estudei isso aqui a beça, e me perdoe eu falar assim, mas eu fico empolgada, eu sou uma empolgada, eu gosto de estudar, e isso me bota muito, muito, muito contente, né? Essa escolha ou não escolha, ela se dá
justamente para domar as nossas más tendências, as nossas paixões, né? Se nós temos más tendências, nós temos paixões violentas, paixões que vai levar aqueles que estão ao nosso lado, talvez até a sucumbir em suas encarnações, então nós precisamos daquele veículo, sim, e ele nos é dado. E ainda nessa questão 335, é dito, os espíritos nos dizem, que o espírito poderia recusar a última hora. É perguntado, desculpe, Kardec ainda pergunta, poderia a última hora o recusar o corpo por ele escolhido? Quer dizer, ele escolheu o corpo. Ah, está escolhido, eu vou passar por isso, eu vou aguentar, é isso que eu quero, eu preciso, que bom que Deus permitiu. Será que lá na última hora, quando ele vai se unir ao corpo, ele pode desistir? Não quero mais, estou com medo, não vai dar certo, não vou de jeito nenhum. Isso pode acontecer? Pode, sim. Mas, se ele se recusasse, ele sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Porque se ele não tentasse prova alguma, ele não teria feito nenhum tipo de... Ele não teria se comprometido, tá? Mas no caso dele se comprometer a aceitar aquele corpo e ele na hora renuncia, aí não, ele vai sofrer as consequências dessa renúncia, né? Nós poderíamos citar aí como renúncia, né? Poxa, mas como que o espírito vai renunciar ao corpo? A última hora ele não quer tomar aquele corpo de jeito nenhum. A gente pode, na minha humilde concepção, meu entendimento, talvez errôneo, não sei, acredito que não, sejam esses abortos espontâneos, esses bebezinhos natimortos, né? Que nascem e morrem na mesma hora. O espírito não desiste daquele corpo, não quer. Pode acontecer, sim. Mas, como nos diz aqui as respostas dos espíritos, ele sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Quer dizer, ele acumularia aquilo que ele já tinha para si, para ser resgatado, mas essa omissão que ele acabou de cometer, essa infração à vida, à oportunidade. Ele negou receber a misericórdia divina que a reencarnação nos dá. Então, ele acumulou, ele colocou mais pendências, vamos dizer assim, a resgatar nas próximas reencarnações. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Kardec faz essa pergunta interessante. Será que tem uma criança para nascer, mas não tem nenhum espírito para ocupar aquele corpo? Gente, nós já falamos sobre isso algumas questões atrás. Isso não existe. Deus a isso proveria. Quando uma criança nascer viável, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Quer dizer, quando uma criança está para nascer, sempre haverá ligado àquele corpo uma alma. Já dissemos lá algumas perguntas atrás. Nada acontece sem que esteja designado. O acaso não existe. Então, a pergunta: poderia dar-se não haver um espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Essa pergunta, a resposta é que não existe, não. Isso não. Toda criança que há de nascer tem predestinada para ela já uma alma, porque nada se cria sem que haja uma designação. Até aí, espero que eu esteja sendo clara. Se não tiver, me perdoe, mas eu estou procurando
ser o mais objetiva possível ao livro dos Espíritos. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Essa pergunta, vamos voltar lá para a questão número 1. Questão número 1, que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema, causa primária. Então, tudo que acontece, acontece porque Deus quer. Então, a pergunta: pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Alguém aí já respondeu. Eu não escutei porque eu estou online, mas já responderam, né? Então, a resposta que veio dos espíritos: certo. Do mesmo modo que as diferentes provas, mormente quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com o conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. Então, Deus pode, sim, determinar um corpo para aquela alma. Deus pode, sim, porque vai depender das provas que esse espírito, que essa alma, esse espírito está apto, né, a vencer. Quando ele tem conhecimento de causa, quando ele sabe o que ele está escolhendo. Porque quando nós estamos desencarnados, muitas das vezes nós achamos que vamos vencer todos os obstáculos que vierem. Não, eu consigo, eu vou ser forte, eu vou vencer esse vício que eu tenho, eu vou vencer essa má tendência, eu vou. Mas Deus sabe de tudo. Ele sabe. Ele tem conhecimento de que nós não estamos aptos para vencer aquelas provas. Então, Deus não permite, tá? Ou então, ele, por expiação, quer dizer, por necessidade de expiar faltas graves, né? De cumprir, né? com as leis de causa e efeito, por expiação, nós somos obrigados, sim, a aceitar um corpo, mesmo não querendo. E continuando, se acontecesse... Outra pergunta interessante. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo? Ora, meu Deus, tem lá um corpo, esse corpo vai nascer. Apresentam-se vários espíritos, todos necessitados, todos querem aquele corpo, e fica aquela confusão, o corpo é meu, não é meu, não. Isso acontece? Pode até acontecer. Mas nós já falamos disso, tá? Nós já falamos disso. Vários espíritos podem pedir esse corpo. Pedir. E em semelhantes casos, é Deus que julga qual é o mais capaz para desempenhar a missão a qual a criança está destinada. Mas eu disse... o espírito que está respondendo a Kardec. Mas eu disse, o espírito é designado antes do instante em que deve se unir ao corpo. Então, este corpo, meus amigos, já tem dono. Quando existem vários pretendentes para um corpo, Deus já escolheu qual espírito vai ocupar aquele corpo. Então, ele já é designado
antes de se unir o corpo. O espírito é unido ao corpo. Muitos podem pedi-lo, mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como eu já disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Deu para entender? Vários brigam, querem, sim, mas Deus escolhe um. E este um já está designado para aquele corpo, tá? Antes que soe o instante que haja, antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Então não é por acaso, não é jogo de dados. Vamos ver aqui quem é que vai ocupar o corpo. Não, já está designado. E no 339, no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Falei também isso no começo, né? A gente se preocupa muito. Vou desencarnar. Como é que vai ficar? Será que eu vou para o umbral? Será que eu vou para um lugar bom? Será que eu vou ser bem recebido? Será que eu vou sofrer muito? Será que eu vou ficar na escuridão? Será que eu vou ser perseguido pelos meus inimigos? Mas aqui a gente está falando da perturbação daquele que sai lá da erraticidade para cá. Vem para quê? Para o esquecimento, porque quando nós encarnamos, nós estamos entrando no esquecimento, né? Nós estamos entrando num corpo onde todo aquele conhecimento que tínhamos das outras existências são momentaneamente apagadas da nossa mente, tá? Sempre por misericórdia divina, né? Então, ele perguntou aqui se existe perturbação, né, semelhante ao desencarne. E os espíritos respondem: muito maior e, sobretudo, mais longa. Então, o momento de encarnar, a perturbação é muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão, né? Porque nós estamos aqui no corpo, nós estamos escravizados. Pelo nascimento, nós entramos para ela. Então, a resposta fica muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Quando a alma entra num corpo, é como se nós ficássemos escravos, né? Nós ficamos escravizados, nós ficamos limitados, nossos conhecimentos são bloqueados, é como se a gente não soubesse de nada. Por que eu estou passando por isso? Eu nunca fiz mal a ninguém, eu sou tão bonzinho, mas e o que está lá atrás, né? Que ficou esquecido. Então, quando nós voltamos ao corpo, nós ficamos escravizados. E quando nós saímos do corpo, nós somos libertados. E ele pergunta se é solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante? Olha como é profunda essa pergunta. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante? E os espíritos respondem: procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Então, quando nós entramos no corpo novamente, nós temos aquele medo, né? Porque nós não sabemos o que vamos enfrentar, nós não sabemos o que vamos encontrar pela frente. E nessa questão 340, a nota de Kardec, me permitam ler
é muito interessante. Esse vale a pena a gente ler. Ele fala assim: o viajante que embarca sabe a que perigos se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como, para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa esse mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas como este, com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual do homem em agonia, dele se apodera a perturbação que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encetada. A aproximação, ou seja, o prelúdio, né? A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. Então, quando ele está no momento de reencarnar, ele sente uma espécie de agonia. A agonia é essa que nós vemos na nota de Kardec muito bem esclarecida. Então, muitos espíritos nos trabalhos de mesa mediúnica, né, às vezes vêm e brincam com a gente e falam: gente, morrer não dói. Morrer não dói. Morrer é um alívio. Morrer é como você chegar de uma viagem cansado, pegou chuva, pegou frio, e você tira aquela roupa molhada, aquela roupa encharcada, aquela roupa gelada, horrorosa, e joga no canto para depois lavar. Você sente seu corpo aquecer, né? Você sente o calor ao seu entorno e você deixa de sentir aquele incômodo. Assim é o desencarne. O encarne, você está vestindo essa roupa molhada, né? Você está se preparando para uma existência de dúvidas, né? De incerteza se você vai vencer, se você vai conseguir cumprir tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você prometeu, tudo aquilo que você se julgou capaz. Continuando na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Então, Kardec quer saber se o espírito tem algum tipo de ansiedade antes da encarnação. E eles respondem: de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme as suporte. De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência poderão retardá-lo, tá? Nunca retroceder, eu disse retardar, ou avançar, conforme nós suportemos essas provas, né? E na 342, no momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando para lá volta? Pergunta também interessante. Nós queremos saber se no momento que nós vamos reencarnar, se os nossos amigos espirituais, né, vêm nos acompanhar, se eles vêm nos assistir, se eles vêm... Isso é lá na erraticidade. Se eles estarão conosco no momento do nosso nascimento nesse corpo, tá? Essa é a pergunta. Se eles vêm assistir a nossa partida do mundo incorpóreo, da mesma forma quando vêm nos receber, quando voltamos para lá. Quando nós desencarnamos,
Nós não somos recebidos pelos espíritos que angariamos amizades, carinho, amor, ou angariamos inimizades, angariamos revoltas, como dizer, vinganças, né? Durante nossa existência, nós estamos angariando amigos, tá? Que vão estar conosco, nos acompanhando e que estarão conosco durante o nosso desencarne, como da mesma maneira como poderemos, através dos nossos atos, angariarmos inimigos que também estarão nos aguardando quando nós desencarnamos, fazendo com que essa nossa volta ao mundo incorpóreo não seja lá tão feliz, né? Isso se dá dos dois lados, tanto quanto da vida incorpórea como para a corpórea, como da corpórea para a incorpórea. E os espíritos respondem, né? Se esses espíritos vêm nos assistir ou vêm nos receber. Eles respondem assim: depende da esfera que pertença. Se já está nas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem muitas vezes os passos pela vida afora. Olha que lindo, né? Dependendo da esfera que a gente esteja pertencendo, esses espíritos eles nos acompanham no momento do nosso reencarne, tá? Eles nos acompanham, eles estão na espiritualidade, eles nos acompanham até a vida corpórea e muitas das vezes seguem os nossos passos aqui, nós encarnados pela vida fora. São aqueles nossos guardiães, né, que nos cuidam, que nos intuem, que procuram nos auxiliar para não descambarmos, para optarmos pela porta larga, né? São aqueles que nos aconselham e que muitas das vezes nós não prestamos atenção. Esses amigos nos acompanham. E ainda, para terminar aqui, a 343, os que vemos em sonho, quer dizer, os espíritos que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, são algumas vezes os espíritos amigos que nos seguem os passos da vida? Interessante. Os espíritos que vemos em sonho ou que nos testemunham afeto, que se nos apresentam como desconhecidos, né? Com semblantes desconhecidos, será que eles são esses espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? E eles respondem: muito frequentemente são eles que nos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado. Interessante, né? Esses espíritos que nos acompanham, muitas das vezes eles vêm nos visitar, ou muitas das vezes eles nos acompanham os passos, todos os momentos da nossa vida, como nós aqui visitamos alguém que está num cárcere, numa prisão. Quem está encarcerado não pode sair de lá, pode, mas ele pode esperar a nossa visita. Então, quando nós vamos visitar esse encarcerado, nós podemos fazer essa analogia. Muitas das vezes, os espíritos que nos querem bem vêm nos visitar através dos sonhos, através dos semblantes que nós achamos que não conhecemos, mas que são nossos conhecidos, né? E nos seguem os passos durante a nossa vida. Então, esse estudo é um estudo muito interessante que fala sobre o contrário das nossas preocupações. A nossa preocupação é como será o nosso desencarne. Será que eu vou sofrer? Será que eu vou ser bem amparado? Será que eu vou passar por muito tempo no escuro, nas trevas, como usamos
falar habitualmente? Ou será que eu vou ser recebida por irmãos, por espíritos que eu angariei durante as minhas várias existências, que vão me abraçar, tá? Vão me dar forças para continuar a jornada evolutiva? Então, nós hoje falamos do retorno à vida corporal, da nossa volta à vida do corpo, e nos deixamos envolver. Não nos deixamos envolver somente pelo desencarne. É muito importante, talvez muito, muito importante, que nós tenhamos a atenção na nossa encarnação atual, no nosso mundo corpóreo, nessa vida que vivemos, porque hoje nós estamos preparando as nossas próximas reencarnações. Nós estamos angariando os talentos que guardaremos e que usaremos em próximas vidas. E com isso nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, lembrando que no próximo capítulo, né, vai ser muito interessante a continuação do Livro dos Espíritos, que vai ser como se dá a união da alma e do corpo. É um estudo bastante interessante, é o capítulo 8, que vai vir no próximo estudo por algum outro colega. Eu agradeço a todos pela atenção, me perdoem as falhas, se eu não fui clara, me perdoem também, mas quero garantir a vocês que eu procurei fazer o melhor dentro da minha condição de espírito imperfeito. Tenham uma boa noite de paz, uma boa noite de luz e que Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Agradeço ao expositor de hoje pela belíssima palestra, né? E vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Peço a Nise agora que toque a música do passe, que é a preparação para o passe à distância. A espiritualidade trabalhará de acordo com a necessidade de cada um e com a fé, né? Então, Nise, por favor, toca a música do passe. Belíssima música, realmente é uma preparação, é um passo à distância. Agora eu peço aos nossos amigos da SEIP, as passistas, que orem nesse momento pelos doentes que estão nos hospitais, que estão em casa se recuperando e os que estão em nossos corações, né? Ricardo, por favor, sobe a nossa prece, por favor. Obrigada. Assim como nas colônias espirituais, nós, às 18 horas, oramos também pelos nossos doentes, pelo nosso planeta, por todos aqueles que estão necessitados de oração, pelos que estão nos leitos dos hospitais ou estão em casa se recuperando. Senhor Mestre Jesus,
Peço nesse momento, Senhor, que o Senhor ampare todos esses doentes, que a falange Dr. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, possa dar intuição aos médicos para dar o remédio correto e o consolo aos nossos doentes. Deus, consola os humildes e dá força aos aflitos, que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte ao lado de cada lágrima.
mais uma quarta-feira. Ricardo, algum recado? Obrigada a todos, boa noite, fiquem com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.